Fala pessoal, Felipe Barros na área, trazendo mais um scout para vocês. E hoje é dia de analisar treinador português, que segundo as últimas informações está na lista dos técnicos pretendidos para comandar o Vasco da Gama. Estamos falando de Álvaro Pacheco, 52 anos de idade, está lá no Vitória de Guimarães e quem sabe pode se tornar o novo técnico do Vasco. No vídeo de hoje, o que vamos ver? Aproveitamento do treinador em seus últimos trabalhos, tentar entender um pouquinho como as suas equipes se comportaram em pontos corridos, ver o raio-x completo dos seus gols e tentar entender um pouco de modelo de jogo. E, claro, vou dar a minha opinião sobre essa possível escolha do Vasco, mas não sem antes te lembrar que é muito importante se inscrever aqui na FBTV, deixar o likezinho no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações, compartilhar o nosso conteúdo e, claro, conhecer e se cadastrar na Bet Nacional, casa de apostas da FBTV. Galera, na Bet Nacional, além de você encontrar as melhores cotações do mercado, saques e depósitos são instantâneos. Olha que beleza, tudo via Pix, sem enrolação, e não vai se esquecer, é claro, de se cadastrar usando o nosso cupom FB sem clichê, o link tá na descrição do vídeo, tá bom? Recadinhos dados, podemos começar com o aproveitamento do treinador na tela. Vamos lá, pessoal, aproveitamento de Álvaro Pacheco em seus últimos 4 trabalhos como treinador profissional. Vamos lá. Pelo FAF, equipe modestíssima de Portugal, pessoal, lá na temporada 2018-19, se não me engano, jogava a terceira divisão portuguesa à época. Ele ficou 30 jogos no comando e teve incríveis 72% de aproveitamento, 19 vitórias, 8 empates, 3 derrotas. Daí para frente ele dá um salto para uma equipe que normalmente está na primeira divisão do futebol português, que é o Vizela, fica de 2019 até 2023, 120 partidas e 55% de aproveitamento, 55 vitórias, 32 empates, 33 derrotas. No ano passado, ele começa a temporada pelo Estoril, fica 9 partidas com 48% de aproveitamento, 4 vitórias, 1 empate e 4 derrotas. Dentro da mesma temporada, que é a atual temporada, a temporada 23-24, ele dá um salto. Vai para o Vitória de Guimarães e está fazendo um ótimo trabalho, tá, pessoal? 30 partidas e 65% de aproveitamento. 18 vitórias, 5 empates e 7 derrotas. Galera vascaína, conta para mim nos comentários do vídeo o que vocês acharam desse quadrinho, dos trabalhos do treinador. Claro que ainda vai ter mais informação, também vai ter a minha opinião ao longo do vídeo, mas eu sei que você adora promoção e descontinho. Então corre lá na Centauro, que como sempre está rolando ele, o nosso cupom FB Scout 10, que te dá 10% de desconto em todos os produtos vendidos e entregues pela Centauro, como por exemplo o uniforme oficial do Vascão, você encontra com desconto, tá bom? Voltando a falar sobre o Álvaro Pacheco. Pessoal, como nós pudemos perceber, é um treinador que ainda tem poucos trabalhos como técnico profissional, só trabalhou em 3 vezes na Elite, na primeira divisão do campeonato português, disputou 3 vezes, né? A primeira divisão, mas tem, assim, números interessantes. Fez um trabalho muito bom no FAF, uma equipe modesta, conseguiu se manter por muitas temporadas no Vizela, tendo um aproveitamento bem razoável e vem agora no Campeonato Português atual, tendo uma ótima campanha com Vitória de Guimarães, só está atrás das 4 equipes que normalmente comandam o futebol português. Benfica, Sport e o Porto, e ultimamente o Sport em Braga, o Vitória Guimarães está vindo bem atrás, tá bom? Antes da gente começar a falar taticamente sobre o treinador, como será que ele foi a nível de estatísticas em campeonatos de pontos corridos? Vem para a tela para vocês verem comigo alguns números, pessoal, de 2 campanhas diferentes do Álvaro Pacheco. A temporada 21-22, lá pelo Vizela, quando ele treina do começo até o fim do Campeonato Português, e agora a temporada 23-24 pelo Vitória de Guimarães. É bom que aqui a gente vai conseguir perceber uma mudança entre uma equipe muito modesta e uma equipe que já tinha condições de jogar um pouco mais de futebol. Vamos lá pelo Vizela, uma das equipes mais fracas de Portugal. 37 gols, foi apenas o 12º melhor ataque, lembrando que o Campeonato Português tem apenas 18 equipes. 58 gols sofridos, a segunda pior defesa da competição, 44% de posse de bola, a penúltima nessa estatística, a sexta que mais finalizou, 415 arremates, a 11ª que menos concedeu chances, ou seja, uma das que mais concedeu chances aos oponentes, 408 chutes, um aproveitamento bem baixo, 32%, mas foi suficiente para se livrar do rebaixamento. O Vizela não caiu sob o comando
do Álvaro Pacheco, ficou na 14ª posição. Mas esse aproveitamento aqui no Brasil, o time normalmente é rebaixado. Tá bom, pessoal? Aqui não foi um aproveitamento muito alto, mas temos que ter em vista que o Vizela é um time muito pequeno em Portugal. E agora, nesse campeonato, pelo Vitória de Guimarães. Aqui, galera, o Álvaro Pacheco ele assume na 8ª rodada. Beleza? Mas eu peguei os números gerais, acho que tem muito mais jogos sob o comando dele do que sobre o ex-treinador. Então, vamos lá. O 7º melhor ataque do campeonato, 46 gols sofridos. A 4ª melhor defesa, com apenas 32 gols sofridos em 31 jogos. 47% da posse de bola. O 11º, que mais teve a bola na competição. 400 arremates, o 6º time que mais chutou. A 3ª equipe que menos concedeu chances, 300 chutes. Quando chegou, e aqui o número que a torcida do Vasco vai se animar, 64% de aproveitamento, um número muito bom, é o 5º colocado lá no Campeonato Português. Então a gente percebe, pessoal, por esses números, que mesmo no trabalho mais positivo do Álvaro Pacheco, que dá um índice bem melhor do que o do Vizela, ainda é um modelo de jogo um tanto quanto conservador, tá bom? Não tem tanta posse de bola assim, é um time que tenta ser mais seguro na defesa, concede menos chances aos adversários, já dá pra galera ir pescando um pouquinho o modelo de jogo do treinador. Mas ainda assim, última arte, antes da gente chegar na parte tática mesmo, de Álvaro Pacheco, como será que o Vitória de Guimarães, sob o comando do técnico, marcou seus gols na temporada? Vem pra tela, para vocês verem comigo, o raio-x completo, pessoal, dos gols do Vitória de Guimarães sob o comando de Álvaro Pacheco. São 46 gols marcados, com o treinador no comando, em 30 partidas, uma média um pouquinho superior a 1,5 gols por jogo. São 15 gols de bola parada, tá bom, pessoal? Dentro desses 15 gols, nós temos 5 gols de pênalti, 4 gols de falta, sendo que em 3 delas foram cruzamentos, né, para dentro da área, 5 gols de escanteio, 4 deles diretamente para a área, 1 em cobrança curta, e 1 gol de lateral para dentro da área, que foi marcado recentemente agora na Taça de Portugal, numa partida contra o Porto. Desculpem. Além desses 15 gols de bola parada, nós temos outros gols de bola rolando que eu dividi em 3 cenários um tanto quanto diferentes. Que é aquele perde-pressiona, que eu não consegui arrumar uma palavra para caber aí que pudesse ficar pequenininha, mas não é necessariamente um perde-pressiona, tá, pessoal? Aquela retomada de bola no campo de ataque, quando a equipe rouba a bola do adversário e faz rapidamente o gol, não necessariamente depois que ela perde a bola. Tá bom? Foram somente 4 gols marcados dessa maneira, 6 gols em transição rápida, não quis colocar contra-ataque, porque nem sempre é naquela roubada de bola. E 21 gols que são em jogadas, entre aspas, construídas, tá bom? Tá bom, pessoal? Tem um gol ou outro que é num lançamento, vindo de campo de defesa, mas é aquele gol que você tá com a posse de bola, o seu adversário tá postado e você faz o gol, tá bom? É nesse sentido que eu quis colocar gols de construção. E dentro desse universo todo tiveram 8 gols oriundos de cruzamento, não aquele lance que o companheiro chega dentro da área e dá um passe pro meio. Cruzamento mesmo. Quando a bola tem que subir, tem que passar por cima da defesa, ou seja, não são tantos gols de chuveirinho, é uma coisa positiva. A meu ver, ele tem 6 gols em arremate de fora da área, o que também mostra um certo repertório, um cara que pede bastante para a sua equipe arriscar. Resumindo aqui, interpretando os dados, para quem não está muito acostumado, eu vejo como positivo. Tá bom, pessoal? Uma quantidade boa de gols sendo marcados em jogadas construídas. Mais da metade dos gols acontecem em bola rolando, né, contra-ataque, jogada construída, e também mostra que uma quantidade razoável de gols em bola parada, que também mostra treinamento. A bola parada acaba sendo muito importante também para gerar pontos para a sua equipe. Então esse quadrinho, na minha opinião, mostra um certo repertório para o Álvaro Pacheco, acho que é animador para a galera vascaína, tá bom? Entrando já numa parte mais tática, parte de modelo de jogo, pessoal. O Álvaro Pacheco, durante praticamente toda a campanha, com o Vitória de Guimarães, adotou um esquema com 3 zagueiros. Tá bom, pessoal? Vou colocar na tela daqui a pouco para vocês verem um mapinha que tem o posicionamento médio da sua equipe. Não quer dizer que o time jogou nesse esquema tático sempre, tá bom, pessoal? Mas, de maneira geral, o Vitória de Guimarães, principalmente no momento mais ofensivo, se comportou num 3-4-3, dando preferência para atacar pelo lado direito. Não quer dizer que vai ser assim no Vasco, as peças são diferentes. Por exemplo, no Cruz Maltino, o lateral esquerdo, o Lucas Piton, é muito mais forte ofensivamente do que o Paulo Henrique pelo lado direito, então pode ser que isso acabe mudando. Mas a parte interessante desse ponto de construção é a gente poder ver que o Vitória de Guimarães do Álvaro Pacheco apostava muito no esquema com 3 defensores. O Ramon Dias fez isso em algumas oportunidades pelo Vasco da Gama, então eu acho que não teria uma quebra tão grande de familiarização tática
da equipe. Voltando ao Vitória, muitas vezes a gente observava um comportamento tático até um tanto quanto diferente na equipe portuguesa, aquela tradicional saída com 3, né, vindo do goleiro, 3 defensores recuando para fazer a saída de bola, somente um meio-campista se aproximava para fazer essa saída, depois muitos jogadores no campo de ataque, para dar bastante amplitude. Muitas vezes o Vitória de Guimarães construindo um esquema 3-1-4-2, um esquema até bem diferente, poucos times no Brasil tendem a fazer esse tipo de construção, para você ter um pouco de apoio ali na saída de bola e rapidamente tentar chegar aos lados do campo. Sem a posse de bola, pessoal, a gente não deve ver um Vasco da Gama muito agressivo. Não é uma equipe que faz muito aquela marcação em bloco alto, por mais que em muitas oportunidades o Álvaro posicione até 5 jogadores no campo de defesa do adversário, e muitas vezes a gente vai ver uma linha de 5 sendo montada na parte defensiva para ocupar aquela zona defensiva. Em um momento ou outro, caso ele não adote os 3 zagueiros, esse esquema pode até virar um 4-4-2 sem bola, no momento é um 5-3-2 que ele vem fazendo lá na equipe portuguesa, mas para poder passar para um português mais fácil para a galera, deve ser uma equipe que vai priorizar a defesa, vai fazer um bloco mais baixo, vai tentar defender primeiro para depois pensar em atacar. O que eu acho sobre isso? Eu acho que é positivo. O Vasco da Gama hoje tem até bons zagueiros dentro do seu elenco, então você priorizar a montagem da equipe por um sistema defensivo, tentar apostar em contra-ataques, bola para a área, com o Verratti pode ser necessário no primeiro momento para conquistar os pontos. E eu acho que a torcida do Vasco vai lidar bem com isso, não vai ser uma torcida, por exemplo, que vai pressionar muito para um jogo ofensivo, para um jogo tão vistoso. Nesse primeiro momento, acho que a galera quer uma conquista de pontos interessante. O Álvaro Pacheco, pessoal, me parece até uma aposta interessante do Vasco, é um cara que está acostumado a pegar elencos não tão fortes no seu país e conseguir extrair o máximo deles com um jogo de bastante intensidade, boa obtenção de pontos. O meu único porém, na verdade, 2 poréns que eu tenho, é ele chegar no meio da temporada. Eu raramente gosto de treinador estrangeiro, português, que tem um trato um tanto quanto difícil com os jogadores aqui no Brasil, chegassem chegando no meio da temporada. E também me preocupa um pouco que o Vitória de Guimarães, o Vizela, o Faf, o Estoril, nenhum deles tem a camisa, a pressão que ia trabalhar no Vasco da Gama. Então ele vai chegar tendo que apresentar resultados muito rápidos numa equipe que não está bem no campeonato brasileiro e vai ter assim muita pressão e não vai ter muito tempo para poder fazer as coisas. Se tivesse chegando lá no começo da temporada, acharia uma ótima aposta do Vasco, que eu acho que é um perfil tático, um perfil de extração de material humano interessante que o treinador português consegue executar. Chegando assim no meio da temporada, com esse turbilhão que o Vasco precisa, acho uma aposta assim, razoável, um tanto quanto arriscada que o Vasco está fazendo, mas como o mercado de técnicos, principalmente o brasileiro, não oferece tanta coisa assim, eu ainda vou ficar com uma aposta interessante que o Vasco está fazendo, mas tem que ligar o alerta, porque tem sim algumas ressalvas a serem feitas, tá bom? Falei pra caramba, dei a minha opinião, quero saber de você. Torcedor, se gostou dessa escolha do Vasco, ainda não foi contratado, né, mas ele ser colocado na lista de opções, gostaria que ele chegasse ao Vasco da Gama, conta pra mim nos comentários, tá bom? Fechei a tampa do nosso vídeo, espero que vocês tenham gostado, um grande abraço a todos, e não esqueça de ativar o sininho, porque vem muito mais scout por aí. Valeu!